Shalom, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal Pergunte a Jartov, você que está chegando pela primeira vez. Bom, hoje será um assunto um pouco diferente. Tem um personagem na escritura que foi assim um divisor de águas, um divisor de águas para a história do povo. Todo mundo fala Moshe, David, Shlomo, todo mundo fala desses homens, todo mundo é coisa, mas tem um que ele na verdade ele assim, ele determina as questões que acontecerão no decorrer da história. Interessante, é uma decisão dele, é um questionamento que ele faz, que modifica aquilo que vinha de forma reta. Eu acho que as pessoas evitam mesmo falar sobre ele, porque até hoje, até o dia de hoje, o que ele fez nunca mais voltou atrás. São decisões que a gente toma, e eu vou tirar a lição desse personagem. Então fique até o fim do vídeo que você vai entender. Então, determinadas decisões nossas podem causar isso, podem determinar o futuro de um país, de uma cidade, de um estado, de um município, de uma família. Ele causou a família, do estado, do país inteiro e da história. Vamos ver que personagem é esse? Abra sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis ou 1 Reis, cada um fala. Eu aprendi que era. Não, eu falava sempre 1 Reis. Aí alguém me corrigiu, isso é 1 Reis, primeiro livro dos Reis. Aí eu venho falando do primeiro livro, daqui a pouco alguém diz a 1 Reis. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Rapaz, vamos ler o texto. Os textos que eu separei aqui, para a gente entender a questão desse rapaz. Foi muito sério e as pessoas não levam a sério. Capítulo 11, versículo 28. Vamos ler do 27, vamos ler do 26, vamos. E Yarovam, quando eu falar Yarovam, é Jeroboão. Yarovam, Ben-Nevat, o Efraimita de Tseredá, servo de Shlomo, cuja mãe, uma mulher viúva, se chamava Tseruá, rebelou-se contra o rei. E o motivo pelo qual se rebelou contra o rei foi esse: ele se rebelou contra o rei. E o motivo pelo qual se rebelou contra o rei foi esse: na época que Shlomo construía a Milo, fechando a brecha da cidade de Davi, seu pai, o homem Yarovam era valente, e vendo Shlomo que este moço, Shlomo olhou para Jeroboão e disse: pô, ele é valente, ele é um cara bom. Olha a ideia, velho, do cara. E vendo Shlomo que este moço era laborioso, puseram-o sobre todo o cargo da casa de José. Volte ao versículo 26. Yarovam Ben-Nevat, o Efraimita, ele é Efraimita. Jeroboão, o Shlomo, é da casa de Judá. E Roboão é da casa de Efraim. Efraim, como falam, ele é Efraimita. Então é um princípio aqui, há um princípio aqui de muitos anos. Essa história da divisão já vai se arrastando, mas eu vou entrar em outro assunto. Versículo 29. Naquele tempo, saindo Yarovam de Jerusalém, o profeta Ahiá, o Shilonita, encontrou-o no caminho. E ele estava vestido com uma roupa nova e os dois estavam sós no campo. Os dois sozinhos lá. E Ahiá pegou a roupa nova que vestia, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Yarovam: toma para ti 10 pedaços. O profeta,
Naquela época era bem diferente. Eu já fiz uma série aqui sobre profeta. Quem quiser ser profeta tem que seguir aqueles passos. Eu vou até anotar aqui, link de profeta. Foi uma série que eu fiz, tem 3 vídeos. E disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Eterno, o Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Shlomo, e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de meu servo David, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se prostraram diante de Ashtoreth, a deusa dos Sidoneus, diante de Quemosh, o deus dos Moabitas. É porque vai aparecer Quemos. Aqui eu estou... diante de Quemosh, o deus dos Moabitas, e diante de Milcom, o deus dos filhos de Amon, e andam e não andaram nos meus caminhos, para fazer o que parece reto aos meus olhos, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém, não tomarei todo o reino da sua mão. Isso aqui, gente, essa narrativa aqui, é o versículo 27. E o motivo pelo qual se rebelou contra o rei foi esse. O motivo é esse aqui. Chega um profeta e diz: você vai ganhar 10 reinos. O Eterno rasgou o reino todo da mão de Shlomo, porque o povo errou. Entendeu? Não precisa ler todo, o povo errou. E aí eu vou tirar o reino da mão de Shlomo. Mas eu vou deixar, eu não estou balançando o suporte. Eu vou deixar 2 tribos só, e 10 eu dar a você. Aí a partir daqui, esse cara, ele entendeu, ó, eu vou tirar da mão de Shlomo. Shlomo é o rei. Shlomo colocou ele como chefe da casa de José. Então ele já tem um princípio aqui, tá? Norte, sul, ele já tem um princípio aqui. Ele ficou doido. O cara ficou zoado, o cara saiu de lá perturbado. Ele deveria esperar, né? A vez dele, a hora dele, tal. Não, ele recebe a notícia, ele sai maluco, velho. Ele sai maluco, se rebelando. Não, começa a falar coisa. Beleza, aí se rebelou. Só que tem uma questão aqui. Uma questão. Olha. Tem uma questão aqui. Aí. Tá, beleza. Aí segue a narrativa. No versículo 40. Por isso, Shlomo procurou matar Jeroboão. Mas Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Shisak, o rei do Egito, e esteve no Egito até a morte de Shlomo. Ele não poderia ter esperado a morte de Shlomo em paz. Ele já é cabeça da casa de José. Shlomo colocou ele lá. Ele já é cabeça. Aí ele recebe isso. O que ele faria? Cala-te boca. Recebeu a notícia, ele fica na dele. Espera a hora do outro. Quem está reinando é Shlomo. Não, o cara sai. Como se diz aqui, um salseiro no caminho da feira. Aí Shlomo, que já havia ordenado punição a outros, tentou matar ele, claro. Ele é o rei, o cara se levanta. Peraí, aquele cara é laborioso. Percebeu? Ele é laborioso. Foi o que Shlomo viu. Ele é efraimita. Tentou matar ele. Aí ele escapuliu para o Egito e ficou lá. O Egito mais uma vez acolheu, né? E ele ficou morando lá. Tá? Aí passou o tempo, Shlomo morreu. Aí no capítulo 12, veja a questão, onde está o fundamento do que ele está dizendo. Aí vocês vão entender o que foi que aconteceu com Shlomo para causar a revolta desse rapaz. Capítulo 12, versículo 1. Irehavam foi para Shechem, porque todo o Israel veio a Shechem para fazê-lo rei. Siquém, acho que é Siquém. Mas quando ouviu isso, Yarovam e Benenevate, que ainda estava no Egito, para onde fugira de diante do rei Shlomo, Yarovam habitava no Egito, e mandaram chamá-lo. Quem mandou chamar ele? Peraí. Se Roboão foi a Siquém e todo Israel foi para Siquém para fazê-lo rei, quem mandou chamar Yarovam? Percebeu como ele já
Já tem gente com ele. Já. Eu fiz aqui a série sobre seitas, heresias. Uma das coisas é justamente essa. Você tem uma ideia nova, arrasta pessoas, e depois você, de um tempo você sai daquela congregação arrastando aqueles que estão do seu lado e monta uma nova. Isso é seita. Não foi com o aval da pessoa que estava contigo. Mas isso aí é outro assunto, eu explico lá. Beleza? E mandaram chamá-lo. E Yarovam e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Rehavam, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia toda a servidão de teu pai e o teu pesado jugo que nos impôs, e assim nós te serviremos. Todo mundo conhece essa história. Não precisa eu ler. Aí ela vai tomar conselho com os sábios, depois tomar conselho com os mais jovens. Ai, endurece. Bota pra quebrar em cima deles. Bota. Olha, rapaz, não alivia não. Engrosse mais, bote pra lá. Mas por que será? Por que será que Jeroboão disse: teu pai fez pesado o nosso jugo? Você já se perguntou? Aqui no texto não é dito. Não é dito por quê. Mas se você observar, aí mesmo em 1 Reis, passou desapercebido por todo mundo. No capítulo 5, 1 Reis, capítulo 5, o versículo é o 16 em diante. Shlomo queria construir o templo. Olha o que ele fez. Então Shlomo mandou dizer a Hiram: tu bem sabes que David, meu pai, não pôde construir uma casa ao nome do Eterno, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Eterno os pôs debaixo das plantas dos meus pés. Porém, agora o Eterno, meu Deus, deu-me descanso de todos os lados. Aqui tem um negócio aqui que eu li, interessante. Não havendo mais adversário nem calamidade, estava tudo em paz. Portanto, eis que eu pretendo construir uma casa ao nome do Eterno, meu Deus, conforme o Eterno falou a meu pai Davi, dizendo: teu filho que te sucederá no trono, ele construirá uma casa ao meu nome. Até aí está tudo jóia, jóia. Agora, pois, ordena que me cortem. Aqui começa o problema. Agora, pois, ordena que me cortem cedros do Líbano, e os meus servos estarão com os teus servos, e te darei a remuneração pelos teus servos, conforme tudo que disseres. Pois bem sabes que entre nós não há ninguém que saiba cortar madeira como os sidônios. Quando Hiram ouviu as palavras de Shlomo, ele se alegrou muito. Claro, ele disse: eu vou cuidar de sua casa. Ele disse: bendito seja hoje o Eterno que deu a Davi um filho sábio sobre esse tão grande povo. E Hiram me mandou dizer a Shlomo: ouvi o que mandaste dizer. Eu farei toda a tua vontade concernente à madeira de cedros e à madeira de ciprestes. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e lá as desamarrarei, e tu as tomarás. E tu farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Shlomo prometeu mundos e fundos a Hiram. Mundos e fundos. A intenção de Shlomo era fazer o melhor. Nós sabemos disso. Construir uma casa ao nome do Eterno. Afinal, o tabernáculo, os utensílios, está tudo tomando tempestade de areia. Enquanto David, que a ideia foi de David, estava em casa de cedros. Shlomo vai herdar essa casa. Então a ideia era boa. Cadê? A ideia era boa. Versículo 25. Shlomo deu a Hiram 20.000 medidas de trigo para o sustento da sua casa e 20 medidas de azeite batido. Isto Shlomo dava a Hiram anualmente. Entenda anualmente aqui, 6 em 6 meses. Eu já tenho vários vídeos aqui mostrando como era contado as datações. 6 em 6 meses. E o Eterno deu a Shlomo sabedoria. Como ele disse, houve paz entre Hiram e Shlomo, e ambos fizeram aliança. E o rei Shlomo, versículo 27, o rei Shlomo levantou um tributo, uma taxa de todo Israel, na forma de 30.000 homens para o trabalho, e os enviara ao Líbano por turnos.
cada mês 10.000, sendo que ficavam um mês no Líbano e 2 meses em sua casa. E Adoniram era o responsável pela cobrança desse tributo. Viu onde está o problema? Seu pai nos impôs um jugo muito duro. Os homens começavam a ir para lá. A intenção de Shlomo era boa, mas na visão de Yerovam e de muitos outros, porque senão não teria seguido Yerovam, você tem... É complicado. Se hoje seria isso seria complicado, naquela época era muito mais complicado. As notícias não eram via WhatsApp. Ninguém tinha WhatsApp. Dizia, olha, eu estou aqui um mês fora. As famílias ficavam um mês, as suas mulheres e crianças ficavam um mês sem o pai. Um mês sem ver o pai. E um mês o pai lá era, como diz aqui, era um pau retado, um pau terrível. Era muito trabalho para construir um grande templo. Era muito trabalho. Então eles ficavam um mês lá, quando voltava acabado. Por isso que eles ficavam um mês lá e 2 em casa. Não é 2 em casa porque está de boa, não é porque eles estavam acabados. Então era uma... E ainda, além disso, ainda tinha um tributo, ainda tinha um imposto que eles davam, todo mundo dava. Então isso ficou pesado demais na visão de muitos outros. Então ele saiu quando ele viu que Roboão, o filho de Shlomo, ia reinar. Ele saiu do Egito virado no Cabula. Saiu de lá muito doido, saiu de lá com vontade de arrebentar tudo. Aí fez uma proposta. A proposta não foi aceita, ele racha. O que aconteceu com esse rachamento das 2 tribos? Até os dias de hoje, este ato de Jeroboão nunca mais foi consertado. Só na restauração. Eu estou fazendo uma série, espero muito que vocês vejam essa série, a Nova Aliança no Antigo Testamento. Só na época da restauração é que as 12 tribos se uniram de novo. Depois disso aqui, nada mais deu certo. Então a decisão de um homem, que pouco se fala na Escritura, determinou a história inteira de um povo, de uma nação inteira. A história da humanidade depois disso não foi mais a mesma. Porque 10 foram levados para os confins da Síria, que hoje fica ali entre Índia, Uzbequistão, Tadjiquistão, essa região ali, estão ali, né? Então é um povo que está indo para lá, 10 tribos, uma multidão de pessoas, modificam o lugar. E até hoje estão lá. E por causa disso, a restauração tem como um dos primeiros, um dos grandes sinais, o retorno da unidade das 12 tribos, graças a um homem chamado Jeroboão. Ele foi exilado no Egito e ainda voltou questionando. O questionamento dele tinha fundamento na visão dele e dos que estavam com ele. Mas isso não exclui o fato dele ser um homem valente, de homem laborioso, um homem habilidoso. Não exclui esse fato. A questão agora, a lição para nós: temos que ter cuidado com o nosso posicionamento em relação a decisões, em relação a o que o outro está fazendo. Ele pensou em 10 tribos, vamos dizer assim, em 10 tribos. Seu jugo está pesado. Shlomo pensou em David, o homem que foi escolhido. Pensou em dar continuidade ao projeto de David.
Qual dos dois estavam certos? Os dois estavam certos. Shilomô porque pensou em David e no projeto de David. Jeroboão porque pensou no restante do povo. E agora? Vai ficar para vocês o comentário de vocês. Eu gostaria de ouvir o comentário de vocês. Mas o que eu queria expor aqui é a decisão de um homem, a visão de um homem, Jeroboão, determinou a história da nação de Israel, do povo escolhido do Eterno. Tá bom? Muito obrigado pela sua visualização. Se não for inscrito, deixe a sua inscrição. Não esqueça de deixar o seu dedão. Obrigado. Faça o seu comentário, o que você achou do vídeo e dê a sua opinião. O que está certo, o que está errado, tira as suas lições. Eu quero ver você extrair suas lições. Gente, aqui são 600 inscritos. Eu queria que 100 pessoas, pelo menos 100 pessoas, participassem dos comentários. Tá? Incentiva o outro aí, fala um com o outro aí, tá? Entende? Eu convido outras pessoas para participar do debate, se inscreve também. Compartilhe o máximo que você puder e nos veremos no próximo vídeo. Shalom.